Muito boa tarde, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao canal Bnei Noah Belo Horizonte, da Beit Belo Horizonte. É um prazer ter você conosco aqui na Parashá Diária. Seja muito bem-vindo, esteja à vontade e participe conosco das Parashás Diárias aqui no canal de Beit Belo Horizonte, da Bnei Belo Horizonte, para a nossa edificação. E nós estamos na Parashá Vayetze e hoje nós vamos fazer mais uma parte desta Parashá. Vamos ver o Pasuk e vamos discutir um pouco o entendimento desta Parashot. E eu queria falar muito interessante. Eu vou te surpreender com alguns fatos sobre Leá, a esposa de Yaakov. Venha se surpreender comigo nesta Parashá de hoje. Seja muito bem-vindo. Eu tenho que fazer uma reverência, né, fazer uma citação, que é muito importante fazer a citação, dando a quem de direito aquilo que lhe é próprio. Nós estamos ouvindo número 1 de cello e piano, selecionados pelo Rav Avraham Hamovitz. Muito de alma elevada, uma pessoa extraordinária, a quem eu rendo esta homenagem no dia de hoje, enquanto nós ouvimos um pouco mais desta canção escolhida por ele. Normalmente o rabino Avraham Hamovitz usava essas canções introdutórias nas suas aulas, aulas extraordinárias, aulas elevadas, que nos falavam de coisas muito, muito, muito elevadas. Render essa homenagem é muito pouco, não é? E nós agradecemos ao Eterno por tudo isso. Então, eu vou fazer aqui uma brahot, que é da leitura de Torá, para nós fazermos a leitura do Pasuk. Baruch atah Adonai, Hamoverá leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech Asher bara banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amém? Agradecemos a Deus porque vocês estão conosco. No Pasuk anterior, nós tínhamos chegou até a terra dos filhos do Oriente, campo, e viu ali pessoas que estavam prestes a dar de beber aos seus rebanhos, mas não haviam tirado do rebanho, porque havia uma pedra, e eles estavam lembrando outras pessoas para tirar a pedra. E nós falamos da referência de que Jacó fez algo extraordinário, porque ele sozinho removeu a pedra. Mas isso é um outro assunto. Vamos falando então hoje, ele fez um acordo com o sogro dele para se casar com Rachel, com quem ele tornou o seu coração e a sua alma, e por ela trabalhou 7 anos, até ser enganado. E nós veremos isso pelo seu sogro Lavan, que em vez de lhe dar Rachel, lhe deu Leá por esposa. E muitas pessoas às vezes julgam a Leá. Mas vamos então fazer a leitura do Pasuk, ok? E amou Bereshit, nós estamos lendo Bereshit, na Parashá Vayetze, é o terceiro Pasuk. A referência para a Bíblia cristã é Gênesis 29,
de 18 até ao capítulo 30, versículo 13. Então vamos lá. E amou Yaakov a Rachel e disse: Servir-te-ei por 7 anos por Rachel, tua filha menor. E disse Lavã: melhor dá-la a ti do que dá-la a outro. Fica comigo. E serviu Yaakov por Rachel 7 anos. E foram a seus olhos poucos dias por amor a Rachel. E disse Yaakov a Lavã: dá-me minha mulher, pois os meus dias já se completaram e estarei com ela. E juntou Lavã todos os homens do lugar e deu um banquete. E foi à tarde, e tomou a Leá, sua filha, e a trouxe para ele. Esteve com ela, e deu Lavã sua escrava Zilpá para Leá, sua filha, por escrava. E foi de manhã, e eis que era Leá. E disse a Lavã: que me fizeste? Por certo, por Rachel te servi contigo. E por que me enganaste? E disse Lavã: não se faz assim em nosso lugar, dar a menor antes da maior. Completa essa semana de dias, e darei a ti também ela, pelo serviço que servirás comigo ainda outros 7 anos. E fez Yaakov assim, e completou esta semana, e deu-lhe Rachel, sua filha, como mulher. E deu Lavã para Rachel, sua filha, sua escrava Bilhá, por escrava. E conheceu também a Rachel, e amou também mais que a Leá, e serviu com ele ainda outros 7 anos, e viu o Eterno que era desprezada Leá, e abriu sua matriz, e Rachel era estéril, e concebeu Leá, e deu à luz um filho, e chamou seu nome Reuven, porque disse: viu o Eterno a minha aflição, e agora me amará meu marido. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse: que escutou o Eterno, que desprezado eu sou, e me deu também este. E chamou o seu nome Shimon. E concebeu mais, e deu à luz um filho, e disse: agora, dessa vez, se juntará meu marido a mim, porque dei à luz 3 filhos por ele. Portanto, chamou o seu nome Levi. E concebeu mais, e deu à luz um filho, e disse: esta vez louvarei o Eterno. Portanto, chamou o seu nome Irodá, e parou de dar à luz. E viu Rachel que não dava à luz a Yaakov, e invejou sua irmã, e disse a Yaakov: dá-me filhos, senão estou morta eu. E cresceu o furor de Yaakov contra Rachel, e disse: acaso estou eu no lugar de Deus, que te negou o fruto do ventre? E disse: eis minha escrava Bilhá, esteja com ela, e dará luz sobre os meus joelhos, e terei filhos também eu dela. E deu-lhe Bilhá, sua serva, por mulher, e esteve ela com ela Yaakov. E concebeu Bilhá, e deu à luz um filho para Yaakov. E disse Rachel: julgou-me Deus, e também escutou minha voz, e deu-me um filho. Portanto, chamou seu nome Dan. E também concebeu mais, e deu à luz Bilhá, a escrava de Rachel, um segundo filho para Yaakov. E disse Rachel: com persistência insisti com Deus, para igualar-me com minha irmã. E também consegui, e chamei o seu nome de Naphtali. E viu Leá que cessara de dar à luz, e tomou a Zilpá, sua escrava, e a deu a Yaakov por mulher.
E deu à luz Zilpá, escrava de Leá, para Yaakov, um filho, e disse Leá, veio ventura, e chamou seu nome Gad. E deu à luz Zilpá, serva de Leá, um segundo filho para Yaakov. E disse Leá, para minha ventura, porque me chamarão venturosa, e as mulheres, e chamou seu nome Asher. Encerra aqui o terceiro açúcar. Bendito, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'hayir, ulanatah betorenu, Baruch atah Adonai, notin hatorá. Betorenu. Bendito seja o Eterno, o Todo-Poderoso, que nos fez ver as boas dádivas de Deus. E eu gostaria, como eu disse anteriormente, de surpreender vocês com alguma coisa que veio ao nosso conhecimento, para nós entendermos um pouco mais dessa história. Existem 13 coisas, existem várias coisas que nós deveríamos saber sobre Leá. Às vezes nós julgamos Leá, às vezes nós julgamos as pessoas, isso é notório, nós humanos somos assim, nós às vezes julgamos as pessoas. E eu queria que vocês entendessem que Leá não era desaventurada, não era uma mulher invejosa, não era uma mulher desprezada. Mas algumas coisas um pouco a respeito de Leá. Rahel e Leá, duas irmãs, duas esposas, dois caminhos. A princípio, Leá parece ser negativa, fraca e pálida. Mas quanto mais nós pesquisamos, mais aprendemos a valorizar Leá. Como assim? Vamos valorizar sua força, sua calma, inspiração, sua devoção interminável. A primeira coisa que vamos saber sobre Leá é que Leá é uma das 4 matriarcas, junto com Sará, esposa de Abraham, Rivká, esposa de Isaac, e Rachel, sua irmã, esposa de Jacob. Leá é uma das 4 matriarcas do povo judeu. A segunda coisa que nós devemos saber sobre Leá é que ela era a filha mais velha de Lavã. Somos apresentados a Leá e a sua irmã mais nova, Rachel, quando Jacob vai para Harã em busca de uma noiva. Nas palavras da Escritura, agora Lavã tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leá e o nome da mais nova era Rachel, embora não seja claramente explicado. Alguns dos escritores, alguns dos estudiosos dizem que as 2, na verdade, eram irmãs gêmeas. A terceira coisa que nós precisamos saber sobre Leá, o nome de Leá e de Rachel, o nome da mãe de Leá era Adiná. A Escritura não nos diz o nome da esposa de Lavã, claro. Mas o nome a mãe de Rachel e de Leá nos é transmitida pela tradição oral, pela Torá, e nos diz que o nome dela era Adiná, que pode ser traduzido como refinada. A quarta coisa que nós precisamos saber a respeito de Leá é que ela tinha os olhos suaves. Por favor, não confundam. Peguem os originais para vocês entenderem como está nos originais e não conforme tem algumas traduções malucas. O versículo diz que os olhos de Leá eram suaves, mas Rachel de uma bela compleição. O que estava acontecendo com os olhos de Leá? Alguns dos autores, alguns dos estudiosos, dizem que isso significa que os seus olhos eram bonitos. Mas, de acordo com muitos, eles eram ternos e irritados pelo pranto. Então, por que chorava Leá? Por que será que ela chorava?
Todos na comunidade sabiam que a sua tia Rivká tinha 2 filhos. Exatamente presumiam que a moça mais velha, Leá, se casaria com o rapaz mais velho, Esav. E como Esav era perverso, ela chorou e implorou a Deus para mudar o seu destino. A quinta coisa que nós vamos saber sobre Leá. Ela foi a primeira esposa de Yaakov, mas não sua primeira escolha. Assim que Yaakov pôs seus olhos em Rachel, ele desejou casar-se com ela. Porém, Lavan, pai da moça, não aprovava sobre Leá ser deixada para o lado. Depois que Yaakov pastoreou o rebanho de Lavan por 7 anos, pelo direito de casar com Rachel, Lavan colocou Leá sob a canópia nupcial. Na manhã seguinte, Yaakov descobriu e aceitou trabalhar mais 7 anos para se casar com Rachel, com um intervalo de 1 semana entre os 2 casamentos, para dar prazo que determina a lei da antiga, que haveria, se houvesse alguma coisa errada com Leá, ele deveria devolver Leá. Então esperou o prazo e assim Leá assim se viu casada com o mesmo homem que sua irmã. Sexta coisa, vamos saber sobre Leá. Ela teve 6 filhos e uma filha. Deus viu que Leá era desprezada e ele abriu seu útero, mas Rachel era estéril. Leá foi abençoada com 4 filhos em seguida: Reuben, Shimon, Levi e Judá. A criada de Rachel teve 2 filhos, Dan e Naphtali. A criada de Leá teve 2 filhos, Gad e Asher. E Leá então teve mais 2 filhos, Issachar e Zevulun. E ficou grávida novamente. Sabendo profeticamente que somente 12 filhos nasceriam para Yaakov, Leá percebeu que, se ela tivesse o 7º filho, haveria apenas um filho restante para sua irmã ter, menos até que as criadas. Ela rezou a Deus e seu feto foi uma menina. E ela chamou de Dinar. Rachel em seguida teve 2 filhos, Yosef e Beniamim, levando o número de tribos para 12. A 7ª coisa que vamos saber sobre Leá é um exemplo de gratidão. Não há dúvida de que Leá teve uma vida difícil e tinha toda razão para ter uma vida amarga. Porém, os salmos do Talmud a veem como um exemplo brilhante de gratidão. Nas palavras do Rabi Yohanan: desde o dia em que Deus criou o mundo, ninguém agradeceu a ele até Leá expressar sua gratidão, porque nós lemos, ela ficou grávida e teve um filho e disse: desta vez darei graças a Deus. E ele foi chamado Yehudá. A 8ª coisa que nós vamos saber sobre Leá. O Zohar nos diz: o amor de Yaakov por ela era oculto. Como assim? A Escritura diz que Yaakov odiava Leá, mas muito poucos entenderam isso literalmente. Por exemplo, o Rabi Davi Kinri explica que isso simplesmente significa que o amor dele para ela era menor que o seu amor por Raquel, e portanto chamado de ódio em contraste. O Zohar junta as dinâmicas entre Yaakov, Rachel e Leá em termos cabalísticos, explicando que Yaakov, na verdade, não odiava Leá, mas sim a fonte espiritual dela. Era então alta e ele não podia se relacionar com ela, e seu amor por ela era oculto e não expresso, na mesma maneira que ele amava Rachel no nível de Malhut. A 9ª coisa que nós vamos saber sobre Leá: ela é a mãe da realeza e do clã sacerdotal.
Como Zohar sabe que Leá não era realmente odiada? É muito simples. Há um princípio rabínico de que filhos nascidos do ódio tendem a se tornarem menos que estelares. Porém, todos os bons filhos vieram de Leá, indicando que ela não poderia ter sido odiada como alguém poderia pensar. Mas, na verdade, seu filho Levi foi o progenitor do clã sacerdotal, e de Yehudá veio a dinastia real davídica. A 10ª coisa que vamos saber sobre Leá. Quando Rahel viu Leá tendo filhos, enquanto ela permanecia estéril, deu a sua criada a seu marido, esperando que isso faria Deus abençoá-la com seus filhos. Leá então fez o mesmo, e Deus abençoou com mais 2 filhos. Por quê? Porque ela desejava, procurando meios para aumentar o número de tribos de Jacob, de Israel. Bom, a 11ª coisa que vamos saber sobre Leá, ela é enterrada ao lado do seu marido, ao contrário de Rahel, cuja morte e subsequente enterro à beira da estrada são descritos na Torá. Nada nos é dito sobre o falecimento de Leá. Tudo que sabemos é o que diz Yaakov, e ele diz a seus filhos que ele enterrou em Meharat HaMachpelah, e pede a eles que garantam que ele também seja enterrado lá em Machpelah. Há um elemento de justiça poética aqui. Em seus dias de solteira, Rahel estava confortável em casa, enquanto Leá, em meio às lágrimas, foi para as estradas implorando para saber que Esav tinha se arrependido. Na morte, Leá estava confortavelmente instalada ao lado de seu marido, enquanto Rahel está eternamente chorando por seus filhos perdidos e dispersos. A 12ª Leá é que ela está associada com o pensamento. Como assim? Baseados no Zohar, vamos lá novamente, ensinamentos racídicos, explicam que a alma de Leá brotou do mundo do pensamento, enquanto a alma de Rahel ia ao mundo da fala. Por meio da fala. A 13ª coisa que vamos saber sobre Leá, o significado do nome de Leá. Seu nome significa casada. O significado de Rahel é direto, significa ovelha. Mas o que Leá significa está associado com a palavra hebraica para fadiga ou ser dispensada. Isso faz sentido quando se considera que nossos pensamentos são uma torrente contínua, nunca parando sequer por um momento. E talvez isso seja algo que podemos aprender de Leá, mesmo quando estamos cansados, abalados em uma situação impossível, nós podemos expressar nossa gratidão, esperança, fé, desejo, rezando por um amanhã melhor. Temos ao Rebbe Menahem Posner, o autor deste belíssimo estudo sobre essa brilhante aula, esse Pasuk, essa paraxá diária, e pedimos a Deus que dê a ele grande elevação e sabedoria e que continue atuando de maneira extraordinária, nos abençoando com essa sabedoria na Rabad. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco durante esta leitura e estudo da paraxá diária. Muito obrigado e continue conosco. Amanhã faremos uma nova paraxá. Muito obrigado. Boa tarde.